Bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe da Silva Prado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre modalidades da garantia de locação. Então, quais são as formas previstas em lei para você garantir uma locação? Primeiramente, gostaria de dizer que o principal diploma legal que a gente vai abordar aqui é a Lei 8.245 de 90, também conhecida como Lei do Inquilinato. Nos artigos 37 e seguintes, essa lei vai disciplinar a garantia de locação e nos seus incisos ela já indica as modalidades, que são fiança, caução, seguro-fiança e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, que é regulada por sua vez por uma instrução da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, vou falar mais para frente, vou falar de cada uma delas. Qual é o objetivo de você garantir uma locação? A ideia é que você dê mais segurança, que você aumente a possibilidade do credor, ou seja, do locador, receber a prestação devida pelo locatário. Então, caso o locatário venha a inadimplir a sua obrigação prevista contratualmente, você tem um plano B, por assim dizer. Seria a garantia de locação é o plano B para o credor, para o locador. Ele fala, bom, locatário, você já mostrou para mim que você tem renda suficiente hoje para pagar, não sei, vamos supor, R$ 5.000 de locação. Tudo bem. Normalmente, pede-se que a renda do locatário seja 3 vezes maior do que o valor da locação. Isso não é uma regra, não é uma regra, mas é muito comum a gente encontrar isso quando vai procurar imóvel para alocar. Dito isso, o que normalmente o locador vai falar? Bom, hoje essa é a sua situação financeira, mas amanhã eu não sei. Eventualmente um contrato de locação pode ser de 60 meses, pode ser de 120 meses. E a gente não consegue saber nem o que vai acontecer amanhã, imagina daqui 5 anos. Como é que vai estar a situação financeira desse locatário? Então pede-se também, por uma questão de segurança, uma garantia dessa locação, para aumentar a possibilidade do locador receber. É interessante notar também que o contrato de fiança ele independe do, uh, do consentimento do locatário. É um contrato firmado entre fiador e locador. O afiançado barra locatário, ele não precisa dar o consentimento e falar assim, não, eu aceito que haja esta, porque ele não é parte nesse contrato. É um contrato. Aí você vai falar para mim, bom, mas tem uma cláusula no contrato de locação que prevê a fiança. Sim, tudo bem. A regra, inclusive, na maioria das vezes é assim, mas é essa cláusula é entre fiador e locador, independe do consentimento do locatário. Ele pode, inclusive, não querer. Vale ressaltar aqui, eu vou comentar depois algumas vantagens e desvantagens de você fazer um contrato de locação sem nenhuma garantia. Porque a garantia do contrato de locação ela não é obrigatória por lei. E a gente vai ver que, mais para frente eu vou falar também, que existem algumas vantagens e desvantagens de você fazer um contrato de locação sem garantia. Não é obrigatório, portanto, não é obrigatória, portanto, a garantia da locação. Fica a critério das partes, vontade das partes. Vamos falar primeiro sobre fiança e características da fiança. Tá? A primeira característica do contrato de fiança é a acessoriedade. No começo da faculdade de Direito, na matéria de Direito Civil, você estuda que existe contrato principal e contrato acessório. E que o contrato principal, ele continua vigente independente da existência do acessório. Pois bem, aqui é o mesmo caso. Você tem o contrato de locação, que é o contrato principal, e o contrato de fiança, que é o contrato acessório. Perceba que a nulidade do contrato de locação enseja a nulidade do contrato de fiança. Porém, a nulidade do contrato de fiança não enseja a nulidade do contrato de locação. O que eu estou falando aqui para você? Que a extinção do contrato acessório não enseja a extinção do contrato principal. Porém, o inverso não é válido. Deu para pegar. Eu estou à disposição aqui, o pessoal que me assiste,
não é ao vivo, isso aqui você está me vendo numa gravação. Pode mandar, deixar comentário, ou se não quiser mostrar o nome, mandar uma mensagem. Se entrar no canal e colocar lá em cima no último. Tem o principal, eu não lembro os nomes agora, mas o último lá tem um que é sobre. Sobre. Aí fala do canal, tem meu e-mail lá. Você pode mandar uma mensagem pelo YouTube ou também mandar e-mail, não tem problema nenhum. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Então, primeira característica, acessoriedade. Segunda característica, aí já seria uma classificação contratual, é a unilateralidade. Quando a gente estuda aquela questão da classificação dos contratos, acredito que muitos aqui vão lembrar, questão contrato comutativo aleatório, oneroso ou gratuito, unilateral, bilateral ou plurilateral. Aquela máxima de Orlando Gomes, que todo contrato bilateral é sinalagmático, aí a doação imperfeita ficou... Bom, não interessa isso, eu falo demais. Unilateralidade, por quê? Por que o contrato de fiança é unilateral? Porque a onerosidade recai só para uma das partes, perceba? O locatário, ele nem é parte, ele não é parte desse contrato. Para o locador, ele também não tem nada a ver. O único prejudicado, no caso de inadimplemento do locatário, é o fiador. A minha recomendação, inclusive, aqui é que você nunca seja fiador na sua vida. Eu pretendo falar em outro vídeo sobre a questão da impenhorabilidade, ou melhor, da penhorabilidade de bens de família de fiador. A minha recomendação é que nunca seja fiador, a não ser que realmente a pessoa seja muito próxima de você, seu filho, eventualmente. Evita, tá? Foge disso. Essa é a minha recomendação. Então, primeira característica, acessoriedade. A segunda, unilateralidade. Terceira característica é uma regra, mas tem exceção. É a gratuidade. Em regra, o fiador não cobra para ser fiador. Porém, existem empresas especializadas em prestar este serviço e elas vão cobrar para isso. Se uma empresa tem como objetivo oferir lucro. Em direito empresarial a gente estuda as características do empresário e vê lá que para você um dos requisitos é o ter como objetivo oferir lucro. Então, é evidente que a empresa vai cobrar para ser fiadora. Salvo engano, a Porto Seguro, eu acho que tem seguro fiança. É relativamente simples, você paga uma taxa mensal e caso você não tenha mais dinheiro, eles cobrem o valor da locação para o locador. Quarta característica do contrato de fiança, ele é um contrato subsidiário. Portanto, seria a característica subsidiariedade. Por que isso? Porque quando você firma o contrato de fiança, você espera que ele não entre em vigor, porque ele só entrará em vigor de fato se ele só gerará efeitos a partir do momento em que o locatário se torna insolvente. Percebe que só quando o contrato principal é violado que começa a gerar efeito o contrato de fiança. Por isso essa característica da subsidiariedade. Vamos lá. Eu vou comentar aqui uma curiosidade do Código Civil de 1916. Que era o seguinte, admitia-se pelo Código Civil de 16 duas modalidades de fiança da fiança. Seria como se você desse... Eu falei que a fiança seria um plano B, então seria um plano C, um plano D. Você conseguia fazer, e estava previsto no Código Civil, eu tenho o artigo aqui, eu anotei e não anotei o artigo, vou ficar devendo. Mas quem quiser pode procurar ou me perguntar depois que eu vou procurar. Essa fiança da fiança que previa era o seguinte, você tinha a retrofiança e a subfiança. Por que eu estou explicando coisa do Código Civil de 16? Eu estou falando isso porque você ainda pode fazer isso. De acordo com parte da doutrina, você pode fazer isso e se enquadraria em contratos atípicos do 425 do Código Civil vigente. Por isso que eu estou comentando, eu não estou contando aqui um negócio que é totalmente inútil para você. Tá? A retrofiança, o fiador exige que o devedor, ou seja, o locatário, ele tenha um outro fiador para garantir esse primeiro fiador. É um pouco confuso. Então vamos lá, você tem a figura do fiador. Imagina um contrato de locação normal.
você tem o locador, locatário e fiador. Esse fiador A, ele exige que o devedor, o locatário, contrate outro fiador para pagar ele. Beleza? É a retrofiança. Por que retro? Porque volta para o locatário e fala, não, você precisa de outro fiador para me garantir. Eu sou fiador, mas eu quero que você, locatário, contrate outro fiador para me garantir, caso eu tenha que pagar. Perceba, é locatário inadimpliu. Beleza. Vem o fiador. O fiador não conseguiu pagar, tem outro fiador para pagar. O fiador. É um negócio que não se usa muito. Eu nunca vi um contrato com isso, mas... A subfiança, surge a figura do abonador. Aí já não é retro. Aí realmente é como se fosse uma escala. Você tem o locador, o locatário, o fiador e mais um fiador embaixo. Então, no caso de inadimplemento do principal fiador, o outro paga. É diferente da retro. Eu não sei se ficou claro isso. Na retrofiança, você está falando para o locatário, olha, contrata outro para me pagar aqui. Esse aqui não, ele garante a prestação do fiador. Bom, vamos lá. Existe a possibilidade de você ter mais de um fiador no mesmo contrato? Sim, existe. Quais são as modalidades? Quais são as formas que você pode fazer isso? Primeira delas, que é a regra, responsabilidade solidária entre os fiadores. Portanto, todos respondem pela dívida em caso de inadimplemento do locatário. Todos respondem pelo valor cheio. Segunda possibilidade, quando constatada essa pluralidade de fiadores. Segunda modalidade, benefício de divisão. O que é isso? Responder pro rata, proporcionalmente à cota garantida. Então o aluguel é de 10 mil, eu sou fiador de 3 mil, você é fiador de 7 mil. Quando, se eventualmente o locatário deixa de prestar a sua obrigação, eu, fiador de 3, vou prestar 3 mil reais. Ou seja, e você, o outro fiador, 7 mil. Seria essa segunda modalidade, benefício de divisão. Terceira modalidade é a limitação da responsabilidade dos fiadores por um quantum do aluguel, do valor do aluguel, do valor da locação. O que é isso? Não é uma responsabilidade solidária, porque na solidária todos respondem pelo valor cheio, pelo valor total, pelo montante da locação. Aqui, nessa modalidade de responder cada um pelo mesmo quantum, é você falar, vale 10 mil, tem 4 para facilitar. Cada um vai responder por 2.500. Independente de renda, independente de qualquer coisa, é o mesmo valor. Percebe que é diferente. No primeiro, todos respondem pelo valor cheio. No segundo, você tem o benefício de divisão. Cada um responde proporcionalmente ao que garantiu. E na terceira modalidade, você tem essa possibilidade de cada um responder pelo mesmo quantum. Legal. Vou falar segunda modalidade de garantia de locação. Caução. É com U, tá? Não é com L. Com L é o calção que você põe para ir na praia. Com U é o calção, modalidade de garantia de locação. Calção aqui vem de acautelar. Por isso que é com U, tá? Acautelar. É o verbo. Percebe a ideia? Acautelar, assegurar, dar mais garantias. Aumentar a possibilidade do devedor prestar a sua obrigação para com o credor. Gente, calção. Calção, você pode ter calção sobre bens móveis, imóveis ou em dinheiro. Em dinheiro não pode exceder o valor de 3 meses do aluguel. O legislador previu que essa em dinheiro não poderá exceder os 3 meses de aluguel e deverá também ser depositado pelo locatário numa caderneta de poupança. Poupança não rende nada, mas é o que está na lei. Então, você pega o valor de 3 meses do aluguel, deposita numa poupança, comprova que está lá, o locador vai, se você ficar devendo, ele pega aquele valor e entra com uma ação de despejo, ou não, ou o locatário sai por livre e espontânea vontade. Tá? A caução real, quando você dá um bem imóvel ou um bem móvel em garantia,
ela deve ser registrada. Se for um bem imóvel, vai ser registrada no cartório de registro de imóveis e averbada na matrícula do imóvel. Se for um bem móvel, tá? Tem garantia, você vai registrar isso no cartório de títulos. Por que eu falo em registro aqui? Eu tenho outro vídeo que eu falei sobre direitos reais. Os direitos reais, que possuem aquelas características de usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar, eles só serão constituídos como direito real a partir do momento do registro. Eu falei isso no outro vídeo, não vou me estender aqui, mas falei da questão do registro do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel. A importância do registro. Eu falei isso lá. Quem quiser, assiste o outro vídeo. Se não quiser, não assista. Uma caução real de bens imóveis seria hipoteca. E de bens móveis, por exemplo, poderia ser o penhor. Ok? Então a coisa dada em caução é a garantia de cumprimento da obrigação em caso de inadimplemento do locatário. Beleza? Terceira modalidade de garantia de locação é o seguro-fiança. O seguro-fiança funciona de uma forma relativamente simples. Quem fez seguro no carro sabe como é que funciona. Você paga uma taxa mensal ou anual. Muitas vezes a taxa um valor anual, mas aí parcelam, então se torna mensal, por assim dizer, que o contrato vige anualmente. Você paga uma taxa e aquela empresa garante pagar o valor total caso você não consiga mais pagar. É isso. O carro é a mesma coisa. Você paga, não sei, R$ 1.000 por mês de seguro no teu carro. Aí você dá uma puta batida, a empresa vai lá e restitui para você o valor cheio, o valor da tabela FIP. Aliás, tem gente que adora, tenta dar o gato no seguro, porque o valor da tabela FIP costuma ser acima do praticado no mercado. Então é um seguro, como se fosse seguro de carro, só que vai ser em relação ao valor da locação. A quarta modalidade é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Vou explicar. Todo fundo de investimento, ele tem cotas. E quando você compra, você tem cotas. Existem fundos de investimento que tem cotas de R$ 100, cotas de R$ 1.000, tem outros com cotas de 10 mil, cotas de 50 mil e assim por diante. Existem diversos fundos de investimento. Você é detentor, por exemplo, de um certo número de cotas. Para quem se interessar mais, a instrução da CVM que permitiu isso é a instrução número 432 da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, voltando, essas cotas que são suas, você poderá dar em garantia. E ao longo da vigência do contrato de locação, você não vai poder dispor dessas cotas, você não vai poder resgatar esse valor. É uma modalidade pouco vista no mercado. Pouco vista, não é muito usual, porém, estou falando aqui porque está na lei, está lá na 8245, está lá. Então você tem essas cotas e você pega e garante. Detalhe, observação. É qualquer fundo de investimento? Não, não é qualquer fundo de investimento. Não adianta você entrar num fundo DI do seu banco, ou no fundo DI de qualquer corretora, ou num fundo multimercado, comprar 10 cotas do fundo, que equivalem ao valor de 3 meses do seu aluguel, e falar, vou dar em garantia. Não é, porque os fundos de investimento que aceitam essa questão você congelar o ativo enquanto dura, ou enquanto vige o contrato de locação, esse fundo de investimento ele tem que ter sido constituído para tal finalidade. Então é um fundo de investimento constituído para garantias imobiliárias. Perceba? E não confunda também com fundo de investimento imobiliário, que isso é para quem quer ter mais segurança, não quer comprar imóvel. Você compra uma cota de uma empresa que detém muitos imóveis e ofere lucros com aluguéis, enfim. E você tem lá o seu percentual de lucro. Mas não é para confundir fundo de investimento imobiliário com esse fundo de investimento constituído para garantir a locação. Tá? Depois, quem quiser se aprofundar mais, instrução CVM
432. Eu disse que eu ia comentar um pouco sobre a possibilidade de não se garantir um contrato de locação, então vamos lá. A vantagem, você consegue uma liminar para ação de despejo em até 15 dias sem oitiva da parte contrária. Se você locador, firmou um contrato de locação, o locatário não pagou, você ajuiza a ação de despejo em 15 dias sem a oitiva da parte contrária. Então não há necessidade da instrução do processo propriamente dito, porque vai ter já essa liminar concedida. E a segunda vantagem é que você pode cobrar antecipadamente. Lembrando que cobrar aluguel antecipado é crime. Está lá na 8245. Salvo esse caso é uma exceção. Esse caso é uma exceção da regra. Então, se você não tiver garantia, você além de cobrar antecipado, você fala, ó, dia 1º você me dá, e vai até o dia 30. No outro dia 1º, você me dá o aluguel correspondente a esse mês já. E assim por diante. E aí em 15 dias. O risco, desvantagem, qual o risco que você corre? Morosidade do judiciário. Isso é um problema aqui no Brasil. Todo mundo sabe que o sistema judiciário brasileiro é abarrotado de processo. Então você corre o risco de demorar um pouquinho mais do que o esperado e não ser muito feliz com o seu processo. Outro problema é que você, para instaurar o processo, você também vai precisar depositar em juízo 3 aluguéis. Sim, custas. Então você precisa ter uma certa liquidez, coisa que muitas vezes não acontece. Então vantagens, essa liminar e cobrar antecipado. Desvantagens, precisa ter uma certa liquidez para ajuizar a ação e também contar com uma velocidade do judiciário, uma eficiência, celeridade processual. Gente, muito obrigado. Se você assistiu até aqui, agradeço e até a próxima.